pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Graça e a paz. Que bom estarmos juntos novamente. Bom que você está aí juntamente conosco nessa noite. É um prazer te receber nessa noite. É um prazer poder nessa noite compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu louvo a Deus por cada um que está chegando. Seja bem-vindo a todos nessa noite. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos espalhados por esse Brasil. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Nessa noite é uma noite especial. Nós queremos partilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Uma palavra de libertação, de cura, de restauração. E eu queria nessa noite compartilhar uma palavra com você nessa noite. Uma palavra que eu tenho como título: os 7D do inferno na vida de um crente ou na vida de uma pessoa. Antes da gente entrar nessa palavra, eu quero orar juntamente contigo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que nessa noite o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos visitar. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, uma cobertura espiritual sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Guarda, Senhor, a casa de cada irmão, Senhor, de cada irmã. Vá de encontro aos lares, famílias nessa noite, Senhor. Nós entregamos, Pai, a nossa nação. Entregamos, Senhor, Pai querido, o nosso Brasil em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa nossos governantes. Abençoa, Senhor, as igrejas, os pastores. Todos aqueles líderes, Pai, que foi constituído por Ti. Que o Senhor visite nessa noite e abençoa, Senhor. Nessa oração te entregamos médicos, entregamos enfermeiros, entregamos os hospitais, todos aqueles que estão envolvidos, Senhor Deus querido, nessa obra, nesse trabalho. Que o Senhor, Pai, abençoa, Senhor, cada um nessa hora, Pai. Entregamos, Senhor, a vida de cada um nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti nessa noite, cada um nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra, os 7D do inferno na vida de uma pessoa, na vida de um crente. Lá em 2 Coríntios, se você tiver a sua palavra aí com você, 2 Coríntios 2, do verso 10 ao verso 11, diz assim: eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardes. Ou seja, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardes. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre os 7D do inferno,
E eu queria falar sobre esse 7D, ou seja, o 7 nível de ataque de Satanás na vida de uma pessoa ou na vida de um crente. Vivemos tempo de batalhas espirituais. O tempo todo nós estamos militando guerras espirituais e nós temos visto, né, como as pessoas têm sido atingidas, alvejadas por esses ataques malignos. E eu quero falar sobre esses 7 ataques que o inimigo tem travado contra a nossa vida, que tem setado as famílias, setado aos casamentos, os lares, as famílias. E eu quero nessa noite compartilhar isso com você. O primeiro D do inferno que eu coloco nessa noite sobre a vida de um crente ou na vida de alguém é o desapontamento. O primeiro D é o desapontamento. E é interessante, querido, que a primeira seta ou o primeiro D na vida de uma pessoa é o desapontamento. Interessante que o desapontamento, ele é apenas um sentimento. E muitas vezes as pessoas ficam desapontadas com outras pessoas, mas há outras pessoas que ficam desapontadas até mesmo com o próprio Deus. Ou seja, porque oraram e não viram as respostas. Ou seja, as pessoas ficam desapontadas com outras pessoas e tem alguns que ficam até desapontados com o próprio Deus. Querido, uma pesquisa recente do IBGE diz que no mundo todo existe entre 30 a 40 milhões de pessoas que se desviaram ou se afastaram do Evangelho. No Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas que estão afastadas, e a maioria dessas pessoas elas se desviaram porque por alguma razão desapontaram com alguém ou gerou uma expectativa em relação a alguém, e quando essa expectativa não foi correspondida, essas pessoas ficam desapontadas e acabam se desviando, decepcionados, desapontados, feridos, porque não souberam conviver com os problemas enfrentados no dia a dia. Há pessoas que têm dificuldade de lidar com os problemas cotidianos da vida. E muitas das vezes elas, desapontadas, elas se afastam de Deus. E é interessante que existem 3 tipos de desapontamento. Desapontamento com outras pessoas, o desapontamento com Deus, mas há outros que estão desapontados consigo mesmo. Existe uma carga, né? A gente diz que essas pessoas já estão trazendo sobre a sua vida um jugo muito pesado, né? de acusação, estão debaixo de acusação, estão debaixo de um complexo de inferioridade, porque muitas das vezes tentou fazer algo e não conseguiu, e essas pessoas elas ficam desapontadas. E a primeira seta e o primeiro dedo do inferno na vida de alguém ou na vida de um cristão é o desapontamento. E há muitas pessoas desapontadas. Querido, mas esse é o primeiro D do inferno. Mas o segundo D, a segunda seta do inferno na vida do cristão é o descontentamento. O primeiro é o desapontamento e o segundo, posteriormente, vem o descontentamento. E é interessante que quando a pessoa chega nesse ponto de descontentamento, tudo se torna ruim, querido. É interessante que para essa pessoa, ela já acorda pela manhã descontente. Descontente com o mundo, com a vida. Descontentamento, ele é o sinal de que a seta do diabo atingiu você. Porque o sinal de alguém que está sarada é que ele é feliz, contente. E é interessante que ele consegue ser contente até no meio da tribulação. Ou seja, o descontentamento é o sinal que você recebeu uma seta do inimigo. É que você está setado pelo inimigo. E eu queria traçar um paralelo, descontentamento e o contentamento. A Bíblia fala sobre o contentamento, e eu quero falar um pouquinho sobre o contentamento. E o que é de fato contentamento? Contentamento é a atitude de estar contente, satisfeito com a vida e com a minha identidade, não precisando provar ou demonstrar nada para merecer o amor de Deus e dos outros. Isso é contentamento.
É você, independente das informações, do que as pessoas pensam, do que as pessoas acham a seu respeito, em relação à sua identidade, quem você é, você está contente. E é interessante que contentamento tem a ver com aceitação, de como eu me aceito. Contentamento, normalmente, enxergo a vida de forma positiva, otimista, na expectativa de que as coisas irem bem, confiando que Deus está no controle. Isso é contentamento. Você sempre está vivendo a vida numa ótica, numa expectativa positiva. Você sempre está acreditando que Deus está no controle de tudo, que as coisas não saem do controle de Deus e que você está sempre confiando em Deus. Olha que interessante. Tipicamente, essa pessoa sabe quem é e gosta de si mesma. E é interessante, se eu não me aceito, descontentamento, normalmente enxergo a vida de forma negativa, pessimista, na expectativa de que as coisas não saírem bem, vivo inseguro com a vida. E normalmente tal pessoa vive oprimida pelo sentimento de estar sempre à procura de amor e tem sempre de se esforçar para ser aceitável. Esta é uma atitude profunda que não muda facilmente. É uma pessoa que está sempre precisando, ela se torna refém, dependente das opiniões de outrem. Ela está sempre precisando do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam para que ela possa se sentir bem. Ela precisa sempre das informações exteriores para que ela possa se sentir bem. E é interessante que ele ainda falando sobre contentamento. Contentamento é a atitude de estar contente com a vida. Isso é contentamento. Contentamento é a atitude de estar contente com a vida. Lá no livro de Filipenses, querido, no capítulo 4, do verso 11 até o verso 13, Paulo disse assim: aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Olha que coisa maravilhosa que Paulo diz lá em Filipenses. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que o necessário. Aprendi esse segredo, portanto, sempre e em qualquer situação, eu me sinto contente, esteja alimentado ou com fome, tenha muito ou pouco. E no final ele fecha esse argumento dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante, querido, que nessa palavra de Paulo em Filipenses, que ele fala sobre contentamento, há 3 atitudes de Paulo que precisamos aprender. Primeiro, nós precisamos aprender que a atitude de estar contente, ela foi aprendida. 2 vezes que o Paulo fala que aprendeu. Não é automático, requer esforço e desenvolvimento espiritual. Ou seja, nós temos que aprender com as atitudes de Paulo. Ele diz que a atitude de estar contente foi aprendida. Ou seja, isso não é uma coisa que nós desenvolvemos naturalmente, nós precisamos se esforçar para aprender. Em segundo lugar, Paulo diz que precisamos adaptarmos. Ou seja, precisamos aprender a se adaptar ao ambiente que nós estamos vivendo. A se adaptar às circunstâncias que nós estamos passando. E é interessante que se nós formos rígidos, dogmáticos, inflexíveis ou perfeccionistas, certamente teremos dificuldade com o contentamento de estar contente em qualquer circunstância. Ou seja, a pessoa que ela é rígida, dogmática, inflexível ou perfeccionista, ela tem dificuldade de se adaptar a qualquer circunstância. Em terceiro lugar, contentamento expressa uma dependência total de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo não está se demonstrando como um gigante espiritual. Ele consegue tal atitude de contentamento, tudo porque ele pode em Cristo que lhe fortalece. Ou seja, ele não é um gigante, ele não está se colocando como um gigante espiritual. Ele está se colocando como uma pessoa dependente.
Ou seja, um homem que depende de Deus, no final ele fecha dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, Cristo que me fortalece. E a maioria, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A maioria de nós deixamos nosso contentamento ser determinada por algumas situações. Eu quero compartilhar isso com você. A primeira coisa que faz com que a gente venha perder o contentamento e esse contentamento ser determinado, primeira coisa, por sentimentos, segundo, por circunstância, e o terceiro, esse é o maior que a gente vivemos, que é a opinião dos outros. Ou seja, quando a primeira, ao invés de governar nosso sentimento, deixamos este nos governar, ficamos estável e imprevisível, porque nem nós mesmos sabemos quando uma emoção qualquer pode surgir e para qual direção ela pode nos levar. O segundo ladrão do nosso contentamento são coisas que sugam o nosso contentamento. Se nós permitirmos, pode ser em circunstância negativa. As circunstâncias negativas. Se as coisas estão bem, nós estamos ótimos. Se as coisas estão ruins, se nossos planos não derem certo, se o nosso trabalho não der resultado que esperamos, estamos péssimos. Ao invés de enxergar o propósito de Deus através de desapontamento e aprender a adaptarmos como Paulo, ficamos frustrados, inconformados, desapontados com os outros e com a vida. Ou seja, se as coisas não andam do jeito que eu quero, se as coisas não é do jeito que eu quero, do jeito que você planejou, da maneira que você projetou, você permite que esse contentamento se vá. Porque você depende dessas circunstâncias, você depende de todas as circunstâncias positivas para você estar bem. Se as coisas vão bem, eu estou bem. Se as coisas estão mal, eu estou mal. E quase sempre nós descontamos nosso descontentamento em nossos filhos, muitas das vezes no esposo, ficamos agressivos. Nós queremos descontar aquele sentimento, extravasar aquele sentimento de forma negativa. O terceiro ladrão de nosso contentamento, e se nós permitirmos e deixarmos ser levados pela opinião dos outros. Se alguém não gosta de mim, se o nosso cônjuge está irritado e tenso, nosso contentamento pode sumir. A opinião dos outros se torna mais importante do que a opinião de Deus, ou até a nossa mesma. E é interessante que, por causa dessas opiniões dos outros, nós ficamos escravos deles. E muitas das vezes fugindo de tudo e de qualquer possibilidade de confronto, não conseguindo dizer não com medo das pessoas não gostarem de nós. E passamos a ser escravos das pessoas, e passamos a ter medo de falar não para as pessoas, com medo das reações dessas pessoas deixarem de gostar de nós, e nós passamos a ser escravizados por essas pessoas. E é interessante, querido, se não tivermos um propósito claro para nossas vidas, outros que não têm nos dominarão. Se você não tiver um propósito claro para a sua vida, outros que não têm, eles vão te dominar. Todos nós, querido, guarde isso no teu coração. Todos nós precisamos de um propósito na vida e alguém para nos dirigir, ainda que seja nós mesmos. Eu quero repetir isso, para que isso possa ficar guardado, fixado na sua mente. Todos nós precisamos de um propósito na vida e alguém para nos dirigir, ainda que seja nós mesmos. Ao mesmo tempo, se ouvirmos a voz de Satanás, querido, e as suas propostas, isso pode acabar nos escravizando e controlando, e a seta do desapontamento pode nos atingir. Se você não tiver o governo da tua vida, se você não tiver um propósito claro, se você não saber o que quer e aonde vai chegar, outros que não têm vão te dominar. Você precisa ter um propósito bem esclarecido do que você quer, quem eu sou e para onde eu estou indo. E as pessoas ao seu redor, elas precisam saber quem você de fato é. E se as pessoas gostam de você,
Elas têm que gostar de você da maneira que você é. Você não precisa mudar para que as pessoas venham te aceitar. As pessoas de verdade que vão te amar, elas têm que aceitar do jeito que você é. Você não precisa ser diferente. Você não precisa mudar a sua maneira de ser para ser aceito pelas pessoas. E muitas das vezes, por causa disso, por a gente não ter um propósito claro, por a gente não saber quem nós somos, ou seja, Satanás ele toma vantagem sobre isso e a seta, ele acaba nos escravizando e nos controlando, e a seta do desapontamento, ela pode nos atingir. Querido, a terceira seta, o primeiro foi o desapontamento, o descontentamento, e a terceira dela, ou seja, a terceira seta do inferno na nossa vida é o desencorajamento. Olha que interessante. O próximo estágio na vida do descontente, esse é o próximo passo na vida daquele que está descontente, é ficar desanimado. Ele fica distante, não querer muito envolvimento, não querer a proximidade. Nessa fase, querido, do desencorajamento, não queremos ninguém perto de nós. Nós queremos que as pessoas se afastem de nós. E começamos a ficar irritados também com as pessoas. Essa irritação é o sinal, querido. Escute bem isso. Essa irritação é o sinal que o veneno da serpente foi injetado em sua alma. E você precisa rapidamente, pela comunhão e pela autoridade do nome de Jesus, ser curado. E aí, muitas das vezes, é isso que o diabo lhe quer. A seta do desencorajamento, ela entra no teu coração e você começa a se afastar de tudo e de todos. E você não quer mais se envolver com ninguém. Esse é o sinal que a seta da serpente te atingiu. E o que é, queridos, de verdade, de fato, o que é o desencorajamento? Deixa eu dizer para você o que é desencorajamento. Desencorajamento é o desejo sufocante que nos sufoca de nos esconder, de defendermos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. E isso é desencorajamento. Eu vou ler novamente para você, falar novamente para você. Desencorajamento é o desejo sufocante de nos esconder, de defendermos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. O desencorajamento é um desejo sufocante, querido. A falta de coragem nos sufoca, diminui nosso interesse, a atração e energia. E decidimos não fazer coisas que, se não fôssemos amedrontados, faríamos. O desencorajamento faz com que você foge ou venha se defender. A atitude de fugir, de se defender, acontece quando estamos em uma situação de risco. O medo, querido, o desencorajamento é uma resposta a algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Normalmente, nosso desencorajamento é saudável. Enquanto ninguém mexe com feridas do passado. Quando essas feridas atingidas, nosso medo facilmente torna-se exagerado ou até irracional. Normalmente, nosso desencorajamento é saudável. Enquanto ninguém mexe em ferida do passado. Isso é interessante. Eu sempre costumo dizer uma frase seguinte: todo mundo é normal diante de uma situação normal. Mas quando nós somos expostos a uma situação anormal, e essa situação, ela revela quem nós somos. É essas situações que vai revelar de verdade quem você é. E Deus permite essas situações para que de verdade você possa entender quem você é de fato. O que acontece quando Satanás nos atinge com a seta do desencorajamento? É interessante que ele encontra lugar e encontra espaço para morar em nossos corações. O hospedar do desencorajamento, querido, traz consequência, um controle rígido e perfeccionista. A negação, a repreensão, a depressão. Outra consequência do desencorajamento inclui desgaste emocional, esgotamento, desanimar ou esgotar outros,
o sentimento de isolamento, bloqueio emocional, perder contato com a realidade. Tudo isso são sintomas do desencorajamento, desgaste emocional, esgotamento físico e mental, desanimar ou esgotar outros, o sentimento de isolamento, bloqueio emocional, perder contato com a realidade. Tudo isso são sintomas da seta do desencorajamento, quando ela te atinge. O desencorajamento, querido, ele nos sufoca e nos desgasta e requer muita energia para manter as defesas contra quem nos ameaça. E se continuar por muito tempo, a tendência é desanimarmos, diminuirmos nossa habilidade, é possível alimentarmos um sentimento de complexo de inferioridade. Se o desencorajamento não for resolvido, se o desencorajamento se estender de uma área da nossa vida para outras, pode acabar derrotando-nos, levando à depressão, que na pior das hipóteses pode nos levar ao suicídio. Querido, tudo isso são sintomas do desencorajamento. E há pessoas que estão vivendo essa sequência de seta, estão sendo setadas. Satanás tem atingido essas pessoas e muitas das vezes você não tem percebido o quanto você tem sido atingido por essas setas. Desapontamento, descontentamento, desencorajamento. O desencorajamento nos faz perder o contato com a realidade. Quem tem medo das reações dos homens faz planos mentirosos para escapar. Quem confia em Deus, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem medo das reações dos homens faz planos mentirosos para escapar. Mas quem confia em Deus vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Esses planos mentirosos são o que chamamos de mecanismo de defesa ou estratégia de autopreservação. São barreiras que protegem a pessoa da realidade. Como se libertar, querido? De repente você do outro lado aí, e você pode deixar o seu comentário, você que está participando dessa live ao vivo, você não está impedido de deixar o seu comentário. Se você quiser entrar em contato conosco, tem a nossa página aí, Cura da Alma. Nós vamos estar te atendendo, vamos estar te orientando, te ajudando. Você que precisa de ajuda, você que precisa de libertação, você que precisa de cura interior, nós estamos aqui para te ajudar. Então você pode, no final dessa live, você pode entrar na página da nossa Clínica da Alma e nós vamos estar te ajudando. Olha que interessante. Como se libertar? De repente você do outro lado está me perguntando, pastor, como é que eu faço para me libertar do desencorajamento? Primeira coisa que você tem que fazer, resolva seu medo. Você precisa resolver o seu medo. Nosso medo muitas vezes se baseia em algumas mentiras ou meia-verdade de Satanás. E precisamos desvendar as mentiras de Satanás. As coisas negativas que falamos para nós mesmos geralmente não são verdadeiras, não vêm de Deus. As coisas que o diabo fica falando que você é, coisas que você mesmo diz ao seu respeito. Eu nasci para dar errado, eu nasci para sofrer mesmo. Isso é mentira, querido. Você nasceu para dar certo, você nasceu para conquistar, você nasceu para vencer. Você pode, como Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo Jesus que me fortalece, Ele te fortalece. Mas muitas das vezes o diabo fica mandando as informações e você prefere acreditar no que o diabo diz a seu respeito, no que Deus diz. Faz lembrar quando Jesus foi batizado, quando ele está ali no Rio Jordão sendo batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu, uma voz gritou, esse é meu filho amado e eu tenho prazer nele. Quando Jesus sai dali e ele é levado para o deserto, e quando Jesus está sendo tentado no deserto por 40 dias, e está com fome, está com sede, está passando aquela privação, Satanás chega diante dele, e a primeira coisa que Satanás pergunta para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A primeira coisa que ele está dizendo, se tu és filho de Deus. Só que 40 dias atrás, Deus gritou, bradou do céu, disse, esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele.
E agora Satanás está tentando colocar em dúvida até no próprio Jesus que ele é amado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você é amado. Ei, minha irmã, você é amada. Você é a menina dos olhos do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que você tem que entender, quem são as fontes de informações? Da onde está vindo? Procede de Deus? Procede de quem? Essas verdades precisam vir à tona para que você possa alcançar a libertação, para que você possa se libertar dessa seta do desencorajamento. Você precisa entender quem você é em Deus. Quando Deus chamou Gideão, querido, ele estava malhando trigo no lagar. Essa história é muito maravilhosa. E ele estava escondido dos medianitas. E quando o anjo chega diante dele, da palavra o Senhor é contigo, varão valoroso. Na tradução original diz assim: o Senhor é contigo, forte guerreiro, valente, corajoso. Mas espera aí. Mas um guerreiro forte e corajoso não fica escondido no lagar. Gideão respondeu: como o Senhor é comigo? Se nós estamos passando por isso, como o Senhor é comigo, se eu sou o menor da minha casa e minha família é mais pobre? É interessante, querido, parece que Gideão está colocando o seu complexo de prioridade para fora, o seu medo. Como o Senhor é comigo? Na realidade, isso parece uma grande piada, porque Gideão está escondido. Se ele está escondido, porque ele está com medo. Mas o Senhor não nos vê da maneira que nós nos vemos. O Senhor chega para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E quando ele começa a colocar os seus traumas: mas como é que o Senhor é comigo? Eu sou o menor. E é justamente o menor. Deus chamou o menor. É o menor que Deus está atrás. Deus não quer o grande, Ele quer o menor. Deus chama os pequenos para derrubar os grandes. Deus chama os loucos para confundir os sábios. É você mesmo. É você que está me ouvindo nessa noite e está achando que você não é. É você mesmo que Deus quer usar. É você que acha que não tem condições, é você que acha que não é capaz, é você que acha que não tem condições, que você que não tem sabedoria, é você mesmo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa, meu amado, na sua fraqueza. É você mesmo que está batendo no peito dizendo: eu sou fraco. É você mesmo. Digo fraco, eu sou forte. E Deus ignorou. Deus não quis nem dar confiança para o que Gideão estava falando. Deus disse para ele: vai nessa tua força, nessa coragem. Que coragem? Se o camarada está cheio de medo, vai nessa tua força, nessa coragem, guerreiro, e livra Israel. Parece uma grande piada, mas é a maneira que Deus te vê. Deus não te vê da maneira que o diabo ele te vê. Deus ele não olha para você da maneira que você mesmo olha para você. Deus olha para você como um campeão. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não aposta em perdedor. Deus só aposta em campeão. Deus apostou em você. E você nasceu para dar certo, você nasceu para conquistar, você nasceu para vencer. Você pode glorificar a Deus aí? Oh, aleluia, Deus é bom o tempo todo. E é interessante, querido, que é uma sequência: desapontamento, descontentamento, desencorajamento. E quando o diabo vai alcançando o campo na tua vida, ele entra com a dúvida. O quarto D do inferno na vida do crente, na vida de uma pessoa, é dúvida. E quando essa seta ela entra, nesse estágio vem as interrogações, começa a surgir as interrogações na tua cabeça. E as interrogações são essas: será que Deus me chamou? Será que ao invés de seguir a Deus, não estou seguindo a homens? Será que fiz certo em permanecer fiel esse tempo todo? Será que vale a pena servir a Deus? Quando a dúvida ela entra no teu coração, começa a vir as interrogações. Será que vale a pena ser fiel? Será que valeu a pena? Será ser fiel a Deus? Será que vale a pena cumprir propósito, me separar para Deus? Será que ao invés de seguir a Deus, eu não estou seguindo a homem? Começa a vir as interrogações. E foi no meio dos questionamentos que começa a surgir que a serpente encontrou abertura para seduzir a Eva. E assim como Eva, muitos comem e ficam com a mente cheia de interrogações.
E você começa a dar alimento à dúvida. Quando uma pessoa chega nesse nível, querido, de dúvida, ela se torna uma pessoa totalmente crítica. Ninguém é confiável, tudo é falso, tudo é hipocrisia, ninguém é coisa alguma. A pessoa chega ao ponto de não acreditar ou confiar nela mesma. Quando essas dúvidas começam a entrar, quando a seta da dúvida entra, nós começamos a ficar rígido com nós mesmos e com as pessoas. E nós começamos a achar, a criar alguns argumentos, algumas críticas. Ninguém é confiável, tudo é falso, tudo é hipocrisia, ninguém é coisa alguma. A pessoa chega ao ponto de não acreditar ou confiar nela mesma. Esse é o sinal, querido, que a seta da dúvida entrou no teu coração. O diabo sempre quer levar o homem a duvidar da palavra de Deus, pois a dúvida é a base de toda a tentação. Satanás agiu com Eva no jardim do Éden, distorcendo o que Deus tinha dito. Também foi o que ele fez com Jesus no deserto, como constatamos ao ler Mateus 4. Contudo, Deus deu a vitória a Jesus. Sobre a tentação, está baseada na crença e na confissão da palavra de Deus. Estamos sempre entre duas palavras, a de Deus e a do diabo. Quem é que você vai dar crédito? A palavra de Deus ou a palavra do diabo? Eva preferiu dar ouvido à voz do diabo e ignorar o que Deus tinha falado. Então é uma sequência. E a quinta seta do diabo na vida do crente é a descrença ou incredulidade. E o que é descrença, querido? É interessante, querido, que o primeiro pecado que surgiu foi a incredulidade. Olha que interessante, descrença é quase desistir de viver. Quando a pessoa chega nesse nível, ela começa a se dar o direito de tudo. E daí eu vou comer esse fruto mesmo, que se dane todo mundo, eu vou comer isso aqui, eu já tenho idade, eu tenho direito adquirido, eu faço o que quero. Você cansou, querido? Escute isso. E eu sei que eu não estou falando com parede, eu sei que estou falando com pessoas. Eu sei que essa palavra, ela tem um lugar certo. Ela está sendo direcionada a pessoas. Porque Deus não fala com pessoas, Deus não fala com parede, Deus fala com pessoas. E Deus está falando contigo nessa noite. Você cansou, deixa eu falar para você. Você cansou de acreditar nas pessoas. Você cansou de acreditar em Deus. Cansou de acreditar no governo. Cansou de batalhar. Muitas vezes você pensa que o seu problema, querido, é um simples estresse. E o que você está precisando de férias, de um tempo, de um bom passeio. E o que você está achando, querido, que é um simples estresse, na verdade é uma seta maligna de descrença em seu coração. Descrença ou incredulidade, o primeiro pecado. E é interessante que se entendermos como surgiu o primeiro pecado do homem, certamente entenderemos como os outros surgiram. Oh, glória a Deus. O primeiro pecado, querido, lá no princípio em Gênesis, deu origem a todos os outros. O princípio que o governa todos os outros, embora possa surgir de forma diferente. Ou seja, vejamos como isso aconteceu e como foi isso. O princípio da incredulidade, descrença. Deus disse a Adão e Eva sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou lá em Gênesis 2,17. E Eva preferiu acreditar no que o diabo disse a acreditar no que Deus dissera. O diabo desmentiu Deus dizendo: é certo que não morrerás. Ou seja, Deus falou que se você comer, tu morre. E o diabo desmentiu Deus, falou assim: é certo que não morrerás. E Adão e Eva preferiam ouvir, dar mais credibilidade à voz do diabo do que à voz do próprio Deus. Satanás diz: você nunca pode mudar. Para você não há libertação. Você nasceu assim e vai morrer assim. Pode até virar crente, mas vai continuar sendo o que era, pois pau que nasce torto, morre torto. E isso é o que o diabo e o mundo diz. Mas Deus diz: se você crer, será nova criatura. O diabo vive o tempo todo falando para você que você pode até virar crente, mas você nunca vai mudar.
Que pau que nasce torto nunca se endireita. E é interessante que o pau só continua torto até o dia que ele encontra o carpinteiro de Nazaré. Porque se o pau está torto, ele vem, passa a prana de um lado, passa a prana do outro, e ele vai nos acertando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre a nossa vida. E é interessante que as duas afirmações estão diante de nós, é de Deus e do diabo. E qual você vai escolher? A base da questão é em quem eu vou crer. Todo homem deve fazer essa mesma escolha, pois foi quando Adão e Eva preferiram crer no diabo a confiar em Deus que o pecado surgiu. É interessante que certa vez uma pessoa que eu estava evangelizando me disse: é impossível eu deixar de ser o que sou. E eu lhe respondi: isso é o que o diabo diz, mas Deus diz que se você crer, você se torna nova criatura. O diabo diz que você nunca irá mudar, para você não há libertação, você nasceu assim e morrerá assim. Isso é o que o diabo e o mundo diz. A questão é de ser e não somente simplesmente fazer. Você é uma nova criatura. Devemos sempre colocar para o homem escolher em quem crer, pois foi nesse ponto que o pecado surgiu. Quando Adão e Eva preferiram confiar no diabo a confiar em Deus, a Bíblia nos adverte: seja Deus verdadeiro, querido, e mentiroso todo homem. Romanos 3,4. Deus não pode mentir, Ele é completamente fiel aquilo que ele diz, ou seja, o que ele falou vai se cumprir na nossa vida. Você é o que Deus diz que você é, não o que o mundo, o que o diabo diz que você é. E é interessante, querido, que a sexta seta, olha que nós estamos na sequência, e a sexta seta do inferno é a desobediência. Olha como é que o nível está aumentando. Lá no início era somente um desapontamento, e isso foi ganhando espaço e foi crescendo. E a incredulidade, a descrença, ela abriu a porta para a seta da desobediência. Quando a pessoa chega nesse estágio, querido, de desobediência, ela começa a pecar deliberadamente. Eu vou fazer mesmo, eu vou sair, vou pecar. Como diz quem está na chuva, é para se molhar mesmo. Muitos acham que essa resposta é certa, mas isso é a voz da serpente falando em seu coração. Quem age assim, que discute bem isso, não vai experimentar a prosperidade, as bênçãos, nem a glória de Deus. Muitas vezes o filho fica desapontado com Deus porque não recebeu algo na hora que pede. Deus tem um caminho que muitas das vezes nós desconhecemos. Ficamos desapontados porque algumas vezes o presente não vem no embrulho que você gostaria que viesse. E nós ficamos achando que podemos fazer tudo. E o último D, querido. O último D do inferno é o desespero. E nesse eu quero me deter um pouquinho mais. E o que é desespero? Deixa eu dizer para você. Eu fui procurar, na realidade, na íntegra, o que significa a palavra desespero. Desespero não é se descabelar no meio da rua. Desespero é quando você perde a esperança. Porque quando uma pessoa perde a esperança, ela perde tudo. Desespero é o peso emocional esmagador de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Eu vou repetir mais uma vez para você. Desespero é o peso emocional esmagador de sentir-se sem esperança e incapaz de lidar com a vida. Desespero é sentir sem esperança. Paulo diz que todos os dons passarão, querido. Mas 3 qualidades permanecem: a fé, a esperança e o amor. E é interessante que a esperança é a Cinderela do trio, emocional e espiritual. Como as outras qualidades, perdemos a esperança e entramos em desespero. E se a falta de esperança permanecer por muito tempo, será difícil manter-se vivo. Afinal, o que é esperança? Que é o oposto, estou sempre tentando colocar, o oposto daquilo
o positivo e o negativo. A esperança é o lado positivo. E o que é de fato esperança? A esperança é a ardente e inabalável expectativa de receber algo ainda não visível, mas garantido. Romanos 8, 18 até o 25. Cristo em nós, a esperança da glória. E qual é a diferença entre fé e esperança? Esperança é a atitude com a qual aguardamos a realização da nossa fé. A falta de esperança, literalmente, se traduz em desespero. O desespero profundo facilmente trará morte emocional, que por sua vez pode caminhar na morte física ou suicídio. A explicação mais antiga, comum e talvez mais largamente aceita para o desespero é o sentimento de ira voltado para dentro, contra si mesmo. Eu quero ler mais uma vez isso para você. A proposta aqui dessa palavra nessa noite é uma palavra de entendimento nessa noite. E o propósito nessa noite, de repente, é alcançar você que está me ouvindo, mas possivelmente possa ser que essa palavra não possa estar indo de encontro à sua vida. Você pode não estar vivendo esse momento, mas nós estamos cercados de pessoas que estão passando por um processo. E eu peço a você que você faça com que essa palavra chegue a alguém. Essa palavra pode ser remédio. Essa palavra ela pode ser cura, ela pode ser antídoto para tirar o veneno da serpente das pessoas que estão sendo alvejadas pelo inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Eu moro aqui em Santa Catarina, em Balneário de Camboriú. Balneário de Camboriú é uma cidade muito linda, mas é uma das cidades com maior alto índice de suicídio. Quase todo dia tem alguém se jogando de cima de um prédio, tirando a sua vida. Porque a explicação mais antiga, comum e talvez mais largamente aceita para o desespero é o sentimento de ira voltado para dentro contra si mesmo. É quando você começa a entender que o culpado de tudo que você está vivendo é você mesmo. Você é o culpado de todas as desgraças que você está vivendo. Você é responsável por todo o sofrimento que você está vivendo. E você começa a se punir. É o sentimento de ira voltado para dentro, contra si mesmo. Você começa a se punir. Isso acontece quando as pessoas se sentem frustradas, ressentidas e cheias de ira, mas não encontram. Essas pessoas não encontram uma forma de se expressar e resolver essa ira. E a raiva é mantida e passa por um processo que pode ser ilustrado dessa forma. O primeiro sentimento, a emoção que você sente é a mágoa. Essa é a primeira emoção a ser sentida. O segundo é a ira. A emoção a ser sentida é a ira. E ela esconde a mágoa. A terceira é a vingança. É a terceira a emoção que você sente. E ela oculta a mágoa e a ira. Ou seja, o primeiro sentimento é a mágoa. E a ira, ela esconde a mágoa. E a vingança, ela oculta, esconde a mágoa e a ira. Talvez, querido, nós sentimos mais irado quando ferida por decepções ou pelos atos de outro. E é interessante que em lugar de admitir essa mágoa, as pessoas ficam se remoendo e ponderam sobre o acontecido e começam a ficar zangada. E essa ira então cresce e expressa sendo enfrentada, e ela resulta em vingança. Ou seja, essa ira então cresce e expressa, sendo enfrentada, resulta em vingança. É uma sequência. Eu estou magoado, eu estou irado, e esse é o último estágio, vingança. Isso acontece muito nos relacionamentos. Dos relacionamentos de cônjuge. O marido se sente magoado e essa mágoa ele coloca uma ira e no final ele quer se vingar. E é por isso que nós temos visto tanto caso de
Esses casos com as pessoas de marido que têm espancado mulheres, que têm muitas das vezes matado, né? Assassinado mulheres, porque estão expressando esse sentimento. Primeiro é uma mágoa, essa mágoa vira uma ira e no final a vingança. Olha que interessante, isso envolve tornar-se tão forte, querido, esse sentimento dentro de nós. Isso exige de nós que nós devemos se tornar tão forte que oculte a mágoa, e se ela não for admitida, ela se torna em pensamento no sentido de ferir outras pessoas. Seja quem causou a mágoa original ou alguém que esteja próximo. A vingança leva às vezes a atos violentos e destrutivos. Olha o desespero, olha como é que vai agir na nossa vida essa seta de Satanás. E isso exige energia do corpo, de modo que as emoções eventualmente sobem à superfície, na forma de sintomas psicomáticos. Outros, consciente e inconsciente, se condenam pela sua atitude e ficam deprimidas. Essa depressão, desespero, pode ser uma forma de alta punição emocional que algumas vezes leva até ao suicídio. É fácil entender tais pessoas, o que tais pessoas sentem, que não prestam, têm sentimento de culpa e são infelizes. Além de todos esses sintomas, travamos uma batalha espiritual contra a carne, o diabo e o mundo. Especialmente se perdemos mais que ganhamos, pode levar-nos ao desespero. A inabilidade de andar em obediência na vida muitas vezes tem sua raiz em feridas emocionais, que por sua vez abre as portas para a aflição demoníaca. Quando a pessoa deprimida chega ao ponto de considerar o suicídio, quase sempre existe aflição demoníacas. E essas aflições podem ser quebradas com relativa facilidade, desde que a ferida pela qual os demônios ganharam acesso, a pessoa seja curada. E 3 coisas precisam ser feitas para receber libertação. A primeira, você tem que entender. Esse é o primeiro passo, querido, para nós recebermos cura e libertação. Você precisa entendê-la. Você precisa entender que você está passando, que você está setado, que você foi atingido pelo inimigo, que você está doente espiritualmente, emocionalmente. Em segundo lugar, você precisa expressá-la, mas expressar de forma positiva, não negativamente. Você precisa tirar esse mal de dentro de você, essa seta que entrou dentro de você. De repente você está me ouvindo nessa noite aí. De repente você foi setado pelo inimigo. E lá no início era somente um desapontamento. Alguém que você acreditava que você ia procurá-la, que ela não ia te decepcionar. E essa pessoa virou as costas para você. Essa pessoa, ela virou as costas para você e isso te feriu. E isso foi crescendo. Esse desapontamento se tornou um descontentamento. A partir dessa seta, outra porta ela se abriu. A porta do descontentamento. De repente você está aí do outro lado e você se sente infeliz. Você não tem motivo, não tem razão para se alegrar. Mas deixa eu falar para você, querido, Deus quer te alegrar. De repente você recebeu a seta do desencorajamento. De repente você está com esse peso emocional. Mas Cristo nessa noite quer te curar. O primeiro passo para receber libertação, você precisa entendê-la. Você precisa entender que você precisa de ajuda. Você precisa entender que você está doente. E você tem expressado esses sintomas. E quase sempre nós expressamos esses sintomas nos nossos filhos. Muitas vezes nos nossos esposos, nossas esposas, nossos amigos, nossos irmãos. Deus quer te curar. Deus quer tirar essa seta do teu coração. De repente você precisa liberar perdão. A falta de perdão ela te aprisiona. E você precisa se abrir nessa noite. Você precisa se abrir.
Você precisa se libertar nessa noite. E Deus quer te curar. Jesus quer colocar o bálsamo nessa ferida. Você está ferido. Você está ferido, você está desapontado. Você confiou demais em pessoas e essas pessoas te decepcionaram. E é por isso que você está chorando, você está sofrendo. Porque você deixou de olhar para Deus e passou a olhar para o homem. Mas Deus nessa noite quer que você olhe para Ele. Deus está disposto a te curar. Deus está disposto a mudar essa história na sua vida. Mas você precisa se abrir nessa noite. Eu quero no nome de Jesus que essa palavra te alcance nessa noite. Que você possa ser afetado por essa palavra. Que essa palavra possa trazer cura sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Como pode me amar, Deus te ama. O que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Deus, Ele te ama. Como pode me amar assim? Ele te ama, você é amado. Como pode me amar? Receba cura nessa noite. Sabendo que eu te culparia. Receba restauração, a palavra restauração. Não foi como É por um lugar que Deus coloque tudo no seu devido lugar na sua vida. Seja curado nessa noite. Que Deus arranque todos esses sintomas, esses sentimentos de você. Esse desapontamento, descontentamento. Esse desencorajamento, essa dúvida. Essa descrença no teu coração, esse desespero. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Você precisa voltar ao primeiro amor. Deus te ama. Pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa. Volte para os braços do Pai. Pra te encontrar. Chega de sofrer. Chega de chorar. De braços abertos. Deus abençoe a sua vida. Como alguém que esqueceu. Seja curado nessa noite. Leva pra casa. Deus cure a sua vida nessa Eu noite. quero voltar. Seja restaurado, seja curado. Pois longe de ti. O Espírito Santo te abençoe. Sua vida, sua casa, seu casamento, sua família. No nome de Jesus. Eu corro de pé. Que Deus cure a nossa nação. Pra te encontrar. De braços abertos.